Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês falando sobre a minha experiência com a amamentação. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, me acompanhe até o final. Bom, gente, então eu vou começar bem do início com vocês, tá? Quando eu tava no hospital e o Noah nasceu, eu não pude amamentar ele no peito, né, assim que ele nasceu, porque ele ficou numa sala de observação, ele nasceu prematuro, enfim, tudo isso eu contei no meu vídeo sobre o meu relato de parto, tá? Então, o que aconteceu? O meu colostro, ele nasceu, não, desculpa. Ele desceu depois de 4 dias, tá? Eu já tava ficando nervosa, porque eu queria que descesse logo pra poder dar pra ele o meu leite e o colostro, principalmente, que a gente sabe que é como se fosse uma vacina, né, do recém-nascido. Então, desceu com 4 dias, tá? E aí, o que aconteceu? Olha, ele tá resmungando pra querer acordar. E aí, então, o que aconteceu? Com 4 dias desceu e eu estava estimulando lá no hospital mesmo, tá? Porque, pra quem não sabe, a gente ficou em torno de 10 dias no hospital. Então, eu fiquei estimulando 3 vezes ao dia no hospital mesmo. Então, eu ia até essa salinha e ordenhava, né? Na bombinha, no caso. E aí, as enfermeiras pegavam esse leite e davam para ele na sondinha. Ele não estava mamando no peito, tá, gente? Era na sondinha. Depois, quando a gente foi pro quarto, enfim, ele começou a mamar assim no peito. Então ele ficava 10 minutinhos no peito e o restante era dado fórmula para ele na sondinha, tá? Ou se tivesse sobrado leite materno que eu havia tirado, era dado leite materno, mas tudo pela sondinha. Aí até então tranquilo lá no hospital, quando ele pegou no peito, eu senti uma sugada forte, assim, mas não chegou a doer, nem nada disso, tá? Aí a gente veio pra casa. Em casa ele mamava 10 minutos e o restante a gente dava na mamadeira, tá? A fórmula. Por quê, gente? Porque o recém-nascido, no caso do Noah, ele não pode mamar muito tempo no peito, tá? Porque senão ele acaba perdendo peso. Deixa eu ver. Bom, gente, eu vou terminar com ele mesmo, senão eu não vou conseguir gravar esse vídeo, tá? Então, a gente veio pra casa e aí ele não podia mamar muito tempo, mas eu não sabia disso, né? Pra mim e pro Fabrício a gente pensou, quanto mais ele mamar, melhor, né? Tá se alimentando. E aí a gente deixou ele, alguns dias ele ficava 20, 30 minutos mamando e depois a gente ainda dava mamadeira pra ele. Aí a gente foi na consulta, né? Na verdade, foi com 3 dias, a gente retornou na médica e ele não tinha ganhado peso, gente. Tudo isso porque ele estava muito tempo, no caso, pro tamanho dele, né? Que ele nasceu, pelas semanas, ele estava ficando muito tempo no peito, por isso que ele não estava ganhando peso, tá? Então a gente não sabia disso. Então eu comecei a cuidar bem certinho, 10 minutos no seio e depois a gente dava a fórmula para ele, tá? O que aconteceu, gente? Eu, como mãe de primeira viagem, né, também não tinha me tocado e a médica não tinha me instruído. Eu senti que o meu leite ele tava começando a secar, tipo, meu peito não ficava cheio, sabe? Não enchia como antes. E aí eu fiquei com medo que o leite começasse a secar e perguntei pra doutora se era melhor eu estimular com a bombinha, algo assim. E aí ela me orientou. Então isso que eu comecei a fazer, comecei a tirar com a bombinha, o que ele não mamasse no seio, a gente colocava o meu próprio leite na mamadeirinha para dar para ele. Gente, graças a Deus ele não teve confusão de bico, tá? Ele pegou a mamadeira lá no hospital ainda, então bem tranquilo, ele não deixou o peito por causa da mamadeira, graças a Deus. A gente não deu chupeta pra ele por enquanto, tá? A gente não viu necessidade, então ele é a mamadeira e o seio, tá? E ele pega bem direitinho. Bom, gente, então o que aconteceu, tá? Na primeira semana a gente veio pra casa e aí eu amamentei ele tranquilo. Um detalhe.
lá no hospital, quando eu tava estimulando e ordenhando com a bombinha, como eu nunca tinha feito isso, eu acredito que me ajudou a preparar o seio, porque eu não amamentei ele logo que ele nasceu. Então eu fui estimulando, né? E eu fui aumentando devagar aquela sucção, a força. Então eu acho que isso, como eu fazia 3 vezes ao dia, acabou que me ajudou ir acostumando o seio com essa sugada, né? Então ficou bem sensível, porque eu nunca tinha amamentado, mas aí com o tempo eu fui me acostumando. Quando a gente veio para casa, na primeira semana eu amamentei tranquilo ele, só que o que eu fazia? Eu colocava ele apoiado na almofada de amamentação, com a barriguinha meio que virada para cima, e aí dava o peito, né? Só que o que aconteceu, gente? Eu não sabia que essa posição era incorreta, né? Porque eu nunca tinha amamentado. Então, o que aconteceu? Depois de uma semana, começou a me dar fissuras no seio esquerdo, tá? O direito, ele não machucou, mas o esquerdo machucou bastante. Então começou a me arder bastante e eu vi que era um rachadinho assim que tinha e me ardia. Toda vez que eu ia amamentar, que era esse seio, meu Deus, gente, eu sempre pensava na dor. E uma vez eu vi um vídeo em que a moça falava que a amamentação ela deve ser uma coisa prazerosa, tanto para a mãe quanto para o filho. Eu sei que no início pode ser difícil, a maioria passa por alguma dificuldade, mas você não pode ficar pensando naquela dor, não pode estar tão horrível assim. E eu ficava pensando naquilo, que eu não podia ficar pensando que era ruim, sabe? E eu sempre, quando era a vez desse seio aqui, eu sempre pensava na dor antes. Então eu comecei a me sentir mal por causa disso. Eu vi que tinha que fazer alguma coisa antes que piorasse. Então o que eu fiz, gente? Eu pedi pro Fabrício ir na farmácia e ele comprou essa pomadinha pra mim, ó. Milar. Ela é de lanolina, tá? Essa aqui. E ela ajudou bastante, gente, porque ela devolve, eu acho que ela devolve a hidratação para aquela região, mas ela é meio que instantânea, assim, sabe? Tu passa, ela é ruim de tirar, então na hora que tu passa, alivia, mas daí tu tem que retirar e daí para dar a mamar volta a mesma dor, sabe? Fora que o que eu fazia? Eu passava ela e ficava com o seio de fora assim para tentar secar e ela não absorve muito na pele, sabe? Então ela fica aquela coisa melequenta. Então é ruim de usar, mas assim, ela me ajudou um pouco, sabe, gente? Principalmente quando tava ardendo muito por conta da fissurinha que tinha ali. Mas assim, o que eu quero falar pra vocês é o que me ajudou realmente, que eu pensava que era bobagem, tá? Mas de madrugada, como eu tinha que acordar para amamentar, naqueles minutos que eu tava amamentando, eu deixava o meu celular num cantinho e eu coloquei num vídeo de amamentação. E eu assisti vários vídeos, né? Tipo de consultoras, assim, falando sobre amamentação. Mas um vídeo em específico me ajudou bastante, eu comecei a fazer isso e realmente pra mim deu certo, tá? Pode parecer uma grande bobagem, uma frescura, né? Você vai pensar, ah, que bobagem isso, né? Só uma coisinha, um detalhezinho. Mas pra mim fez muita diferença, né? E acho que pra você pode ser que faça também. Como eu amamentava ele com a barriguinha meio pra cima, eu comecei a virar ele de barriguinha com barriga, né? Então a barriguinha dele encostava na minha. Esse é a posição certa do bebê que amamenta no seio, que mama no seio. Então é barriguinha com barriguinha, né? Ele bem viradinho pra você. Porque, gente, a cabeça acaba que encaixa melhor ali. Foi isso que eu senti. Outra coisa que me ajudou muito foi a técnica do C, que eu vi na internet. Então você vai fazer um C com a tua mão, tá? Encaixar na tua auréola assim, e aí apertar um pouquinho e colocar na boquinha dele. Isso vai facilitar
né? Gente, principalmente, que eu não tenho muito bico no seio, fica mais difícil pro bebê pegar. Então, isso que eu faço. Então, eu faço o C com a mão, faço essa técnica e conforme ele vai girando a boquinha dele, você gira, tá? O teu mamilo em direção à boquinha dele para encaixar bem certinho. Então, se ele tá viradinho mais para lá, você gira um pouquinho para lá. E assim por diante, tá? Isso me ajudou muito, gente. Essa técnica do C com a posição certinha dele virada para minha barriga. Eu não vou falar para vocês que melhorou de imediato, porque já estava fissurado ali. Então, por sempre estar molhadinho do bebê mamar, enfim, demorou um pouquinho, tá? Em torno de 5 dias melhorou a minha dor e passou, tá? De 5 a 7 dias. Foi mais ou menos, eu lembro que foi mais uma semana, mais ou menos, com dorzinha ali para amamentar. E aí passou essa dor, gente, e hoje tá super tranquilo, eu não sinto mais dores. Para mim foi realmente o que ajudou foi a posição dele, tá? E essa técnica do C, tá? Porque o que acontece? Como eu não tenho muito bico, o bebê ele abocanha ali e se ele não tem muita força, ele vai escorregando e acaba que pega o bico, né? Normalmente das outras pessoas é isso. O que eu senti que me ajudou de não ter o bico é que se ele resbala, ele acaba soltando. Ele não machuca o meu bico, né? Porque é menor. Então, isso que eu faço, eu seguro para ajudar ele até ele pegar bem e ficar mais maciozinho a auréola, né? Porque quando o seio tá cheio, fica mais durinho ali para ele, fica mais ruim. Então, eu seguro até ele pegar bem, depois eu até solto. Mas eu sempre já me acostumei com essa posição. Então eu coloco ele de barriguinha com barriguinha. Eu seguro ali o pescocinho dele, um pouco a cabecinha. E com essa mão aqui eu pego o seio e dou pra ele. Ou essa aqui, tá? Então sempre assim, gente. Pra mim foi ótimo. Eu vi relatos bem complicados de pessoas que tiveram dificuldade. Tá, eu também tive, mas assim, eu não tenho que reclamar porque não sangrou, não foi uma fissura enorme, foi um pouquinho. E mesmo assim eu senti bastante ardência e dor ao amamentar. Então eu imagino o quanto deve sofrer essa mãe que teve mais problemas a amamentar e demorou mais tempo para conseguir resolver o problema, tá? Então foi isso que me ajudou. Gente, então por hoje era isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Para as mamães que estão amamentando, espero que eu tenha ajudado de alguma forma, tá? Vocês, contando o meu relato e a minha experiência aqui. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para mim e também se inscreva aqui no canal. É muito importante para que o YouTube entenda que você gostou do meu vídeo e também te entregue os meus próximos vídeos, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!